Então, a gente está aqui hoje para a gente falar sobre a intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, sobre a conexão da nossa mente com o nosso intestino. Muito provavelmente, se você está aqui, ou você recebeu um convite meu via WhatsApp, ou pelas redes sociais. Se você me segue lá, você sabe como eu falo que as nossas emoções, a nossa mente causam nossos problemas gastrointestinais. E aqui é uma nova forma de entender como que o seu corpo se comunica com você. Porque aqui a gente vai entender que todo sintoma físico tem uma raiz emocional. E através dessa raiz emocional, você vai entender que os seus sintomas é apenas uma comunicação que o seu corpo quer se comunicar com você. E a única forma que ele sabe se comunicar, de uma forma a mostrar para você que tem dores emocionais através dos sintomas físicos. Então, aqui a gente vai ter essa nova expansão da nossa mente com o nosso intestino, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar. E aí, eu já começo perguntando para vocês. Quantas vezes você já chorou no banheiro depois que você comeu? Quantas vezes você ficou ali no banheiro encolhido ou encolhida com cólicas, com dores, com mal-estar? Quantas vezes você estava num aniversário, num almoço de domingo, na casa de algum familiar ou na casa de alguns amigos, e você teve que ir para o banheiro porque você foi chorar, porque você estava morrendo de dor, ou porque você queria comer? Quantas vezes você já passou por situações como essa? E se depender de mim, acabou tudo isso, tá? Mas aqui, inclusive, se vocês quiserem, comecem a pegar um papel e uma caneta e comecem a anotar os insights que vocês vão ter aqui nesse encontro hoje. Insights de questões emocionais, de como vocês se sentem emocionalmente. Então, com essa pergunta que eu tô colocando aqui agora, quantas vezes você chorou no banheiro depois de comer? Você chorou por quê? Porque você estava com raiva? Porque você se sentiu impotente? Porque você se sentiu desvalorizado? Porque você estava triste? O que foi a emoção que brotou, que surgiu, que fez com que viesse esse choro? Então começa a anotar para você fazer esses insights, tá bom? Que aqui a gente vai conectar as nossas emoções, a nossa mente com o nosso intestino. Aí, quantas vezes você recusou um convite porque você tinha medo? Medo de comer, medo de passar mal, medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento da sua condição, ansiedade. Ah, eu acho que eu não vou, não vai ter nada para eu comer. Não. Ah, mas se eu for, eu vou me sentir obrigada a comer. E aí eu vou passar mal, então é melhor eu não ir. Quantas vezes você já recusou um convite por medo dos seus próprios sintomas, por medo do julgamento? Quantas vezes? Então vai anotando aí. E quando você recusa esses convites, como é que você se sente emocionalmente? Ju, eu me sinto impotente. Ju, eu me sinto desvalorizada. Ju, eu sinto uma raiva. O que você sente quando você está ali recusando um convite? Anota isso também. Quantas vezes você já escutou que isso era coisa da sua cabeça? Ah, para, isso aí é coisa da sua cabeça, você tá louco. Quantas vezes você já escutou isso? E quando você escuta isso, o que você sente emocionalmente? Que é coisa da sua cabeça? Gente, eu sentia raiva. Eu vou ser muito sincera aqui com vocês sobre as minhas emoções de quando eu tinha intolerância alimentar e problemas intestinais. Eu sentia muita raiva. Ah, isso é coisa da sua cabeça, para. Nossa, gente, eu juro por Deus, eu tinha vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Juro por Deus. Só que o que eu fazia? Nada, eu ficava com cara de paisagem. E aí toda a raiva que eu sentia, eu engolia pra dentro. Em vez de eu vomitar minha raiva, eu engolia todo o meu vômito de raiva emocional. E aí já pode imaginar, né? Anos de anos acumulando lixo emocional, boom de sintomas, tá? Então, como que você se sente emocionalmente quando as pessoas falam que isso é da sua cabeça? Você fica triste, você se sente incompreendido, incompreendida, você fica com raiva, você fica puto, puta.
Se sente desvalorizado, sem valor nenhum? O que que você sente emocionalmente? Essa frase que é a que mais me dava raiva. Quantas vezes você escutou? Ai, come, só um pouquinho não vai fazer mal, deixa de frescura. Para. Não, só um pedacinho, não é possível para ter um estrago tão grande. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Imensa, inúmeras, né? Isso era o que mais me dava raiva. Porque mesmo a pessoa sabendo da minha condição alimentar, mesmo ela sabendo que eu passava mal, a pessoa falava, come, só um pouquinho. É porque você não quer engordar, né? Ai, tenho certeza, é porque você não quer engordar. E aí ficava o quê? Ficava lá, com raiva, querendo assim, estrangular a cabeça da pessoa, matar, né? Mas a gente fazia o quê? Cara de paisagem, sorria. Quando falam pra você, come só um pouquinho, não vai te fazer mal. O que que você sente? É raiva também? Incompreensão, rejeição, tristeza. Essa aqui sou eu, com intolerância alimentar. Novinha de tudo. Olha a cara dessa menina. Magra, doente, com dores no corpo, fibromialgia. Olha a testa, não sei se dá pra ver daí de vocês. A testa toda cheia de espinha, parece um choquito, queixo tudo manchado, olheira, sem energia, sem disposição, sem vontade de viver. Aqui no meu ombro tinha um saco de gelo, eu tinha dores no corpo, principalmente nas articulações. E aí, antes de vocês, né, para quem não me conhece a fundo, eu quero me apresentar. Eu me chamo Juliana Casagrande, eu sou a primeira hipnoterapeuta do Juliana, Brasil. Oi, desculpa querer estar sem imagem de apresentação. vocês estão brincando? Sério. Meu Deus. Peraí, obrigada por ter avisado. Agora você tá vendo? Sim, Agora tá. Então vou deixar assim para vocês verem. Assim tá aparecendo? Tá, né? sim, tá. Maravilha. Então vocês conseguem ver minha fotinho agora? Ai, gente, desculpa, achei que vocês estavam vendo. Muito bem. Então, olha só, essa aqui, como vocês estão vendo agora, sou eu, novinha de tudo, com intolerância alimentar, tá? Ou seja, cara de doente, triste, cheia de espinhas, pele manchada, sem energia, sem disposição, sem vontade de viver. Aqui no ombro, como eu falei, dores no corpo, sempre muito tensa, carregando, né, caçambas de lixo emocional. E aí agora, gente, quero me apresentar para quem não me conhece a fundo. Eu sei que tem muita gente aqui que me segue há muito tempo, né, mas também tem gente que está chegando agora. Então, quem é a Juliana Casagrande, né? Eu sou a primeira hipnoterapeuta do Brasil especializada em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Além de ser formada em hipnoterapia, eu também sou formada em medicina germânica, pelas leis biológicas. Também sou formada pela linguagem do corpo da Christina Cairo. Inclusive, quem conhece a Christina Cairo, no último livro que ela lançou, Hospital do Futuro, Tote Hospital do Futuro, o meu livro, que se chama Sua Intolerância Alimentar é Emocional, está dentro do livro da Cris, sendo recomendado para quem sofre com intolerância alimentar e problemas intestinais. Isso para mim é uma conquista muito grande, é uma honra, porque a Cris, para mim, ela é uma das pioneiras dessa questão, né, da conexão emoções com os nossos sintomas, né, essa conexão mente-intestino. Então, quem conhece a Cris sabe, né, da magnitude que ela tem, né, de bagagem que ela vem apresentando ao longo de décadas, e o meu livro, tá dentro do livro dela, é uma honra para mim. Então, também sou formada em linguagem do corpo pela escola da Cristina Cairo, também sou formada em consciência sistêmica, ou seja, a gente engloba aqui todas as áreas que são importantes para essa conexão mente-intestino. E eu sou criadora também do método CEIA, né, uma metodologia focada em encontrar e tratar a raiz emocional das intolerâncias alimentares e problemas gastrointestinais. Ou seja, uma metodologia já 100% validada há anos, que tem aí milhares de depoimentos de pessoas que voltaram a comer de tudo, têm seu intestino funcionando bem, sem precisar de dietas, remédios e enzimas para o resto da vida. Então, essa aqui sou eu, a Ju hoje, tá?
Mas eu comecei como paciente, igualzinho você. Comecei com dores, fazendo exames, restrições alimentares, fiz dieta FoodMaps, né, para quem já fez, um monte de restrição, tira alho, tira cebola, sal. Na minha época eu almoçava 2 vezes, eu comia o carboidrato em horário diferente da proteína e sempre com muitas de extensão abdominal. Gastei muito dinheiro com meu cocô caríssimo, né? Quem é que não tá gastando horrores? E literalmente, desculpa o termo, tá cagando dinheiro, né? Porque só gastando dinheiro com cocô e nada tá adiantando, tomando enzima e mesmo assim, gases, distensão, dores, cólicas intestinais e por aí vai. Ou seja, eu já estive no seu lugar. Foram 10 anos de muito sofrimento. E isso que hoje em dia, deixa eu só fechar aqui o som de todo mundo, pra gente não. E hoje em dia, o que que acontece? Vocês têm aí vários produtos, né, sem glúten, sem lactose. Na minha época, não tinha nada disso, nada, tá? Então, eu tive uma restrição mesmo, sem glúten. Me lembro que na minha época tinha só um chocolatinho que era o Chocosole. Não sei se alguém é dessa época. Chocolate ruim, ruim, nossa senhora, que não dava nem para comer, de tão ruim que era. Então, aqui, gente, sou eu, a Ju. Vocês estão vendo? Deixa eu só ver o rostinho de vocês. Dá para ver, né? A apresentação tá vendo. Tá, maravilha. Então, aqui, gente, sou eu, a Ju. Essa aqui é a Ju, já mais velha, já no final da intolerância. Olha meu rosto, gente. Vou até um zoom aqui para vocês verem como que tava a Ju no final das intolerâncias. Olha o tamanho da minha olheira. Tudo que eu comia me fazia mal. Tudo, absolutamente tudo. Olha a cara de tipo, não tem mais energia, não tem motivação. Sorriso amarelo, tipo, curvado, sabe? Tipo, e muito provavelmente, se você tá sofrendo há muito tempo, é isso que tá acontecendo com você também. Essa Ju aí do passado tá representando você, que tá aí há muito tempo, sem energia, sem disposição, com o intestino doente, sem conseguir fazer nada. E é que essa aqui é outra Ju, num outro ano. Olha só, se vocês verem aqui, ó, tem um bolinho aqui, né? E esse bolinho aqui, como eu falei, na minha época não tinha coisa sem glúten, sem lactose, que nem tem hoje. E aqui estou aqui, né? E aqui tem uma mesa atrás de mim, assim, na minha frente aqui tinha uma mesa. E nessa mesa tinha um bolo, tinha brigadeiro, tinha beijinho, tinha um monte, né? Tinha minha família ali, onde todos eles iam comer bolo normal. E a Ju tava ali com aquele bolinho, que era tipo, sei lá, um browniezinho que a gente fez e colocou um monte de morango, que eu nem comi porque me fazia mal. Só para cantar um parabéns no meu aniversário. Meu aniversário é em dezembro. E eu falava para todo mundo: nossa, eu já acostumei, tá tudo certo, pode comer, não sinto mais vontade. Mentira. Se você fala que você não sente mais vontade, que você já acostumou, é mentira. Você tá enganando você mesmo. E aqui você não precisa me enganar. Eu já estive no seu lugar. Eu sei que o seu maior desejo é voltar a ser igual a todo mundo. Por mais que eu falasse da boca para fora, eu já me acostumei e eu não quero mais, eu queria. Eu daria tudo naquela época para voltar a comer de tudo. Tanto que eu nunca aceitei a minha condição. Eu nunca aceitei. Eu falava, eu nasci saudável, eu nasci podendo comer de tudo, por que comigo eu não aceito? E ainda bem que eu não aceitei, né, gente? Porque senão vocês não estavam aqui. E aí, eu entendi, depois de quase 10 anos, que o problema nunca foi o alimento, mas sim o que eu estava sentindo no meu coração. Então, se você acha que é o glúten, que é a lactose, que é a frutose, que é o feijãozinho de todos os dias, que é a banana, que é a laranja, qualquer coisa que você come está te fazendo mal, o alimento ele é só um gatilho do que está acontecendo na sua vida. O alimento é só um gatilho para mostrar as dores emocionais que tem dentro de você. Você concorda comigo? Tem pessoas que comem 10 minutos depois está no banheiro. Você acha realmente que dá tempo de você comer, fazer passar, descer, fazer todo
o processo de digestão, chegar no intestino para você ir no banheiro em 10 minutos? Não dá. Ou seja, o alimento ele é só um gatilho para mostrar as dores emocionais que você tem dentro de você. Então, aqui, esse encontro hoje é para você entender que o problema não é o alimento. E eu demorei 10 anos para entender isso. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla e eu não quero que vocês sofram mais. Acreditar que são os alimentos. Eu sei que vai muito na contramão de tudo que vocês escutaram, porque eu já estive no lugar de vocês e eu escutei a mesma coisa. Ah, essa condição é reversível. Você vai ter que acostumar com isso. Mentira, vocês não vão ter que acostumar. Vocês nasceram saudáveis, tá? E aí, gente, começando aqui de uma forma mais profunda, a partir de agora, a gente tem 3 tipos de pessoas que sofrem com intolerância alimentar. Eu já andei nessa linha do tempo, então eu já experienciei cada tipo de pessoa que está aqui hoje, e eu quero que vocês falem para mim qual é o tipo, onde que você está dentro da intolerância alimentar. Porque, como eu falei, foram 10 anos de intolerância e eu já estive no lugar de vocês. Então, vamos começar. Tem 3 tipos de pessoas que sofrem com intolerância alimentar. A primeira delas é o cético. O cético é aquela pessoa que está começando agora, né, no caminho da intolerância alimentar. Ele acha que o problema dele é só físico. Ah, eu tô aqui com um leve desconfortozinho, acho que foi o leite que eu comi, acho que eu comi alguma coisa estragada. E aí, com o passar do tempo, ele tá vendo que tá piorando os sintomas dele. E aí, o que que ele começa a fazer? Ele vai no médico, o médico pede exame, depois ele vai no outro médico, toma outro remédio, parece que não tá funcionando. Parece que aquele mal-estar que ele tinha de vez em quando, tá toda semana e também todos os dias. O cético é aquele que ainda está começando, que não conseguiu ainda entender sobre a intolerância alimentar, muito menos ainda das questões emocionais, tá? Aí depois do cético, a gente tem o quê? A gente tem o desgastado, também já estive nesse lugar, que é aquela pessoa que já tentou de tudo, tudo. Já foi em todos os médicos, já fez todos os exames invasivos, gastou um monte de dinheiro, exame que foi para fora, que fez aquele monte de 200, não sei o que lá, que de restrição de alimento, aquela coisa. Já tentou de tudo, já tomou todos os remédios, já fez todas as dietas, já tirou tudo, já tentou reintroduzir e cada vez está pior. Mas ainda está olhando e tratando apenas o corpo físico, ainda não está trabalhando as dores emocionais. Ou seja, está só aqui, ó, no físico, no intestino, entendeu? Esse é o desgastado. Também já estive nesse lugar, ó, anos da minha vida. Então, se você tá aí, fica tranquilo, porque eu já estive aí também. E por último, né, nessa linha do tempo da intolerância alimentar e dos problemas intestinais, a gente tem quem? O consciente bloqueado. E se você tá aí, é com você que eu quero falar mais profundamente, porque o consciente bloqueado, ele já entendeu que os sintomas dele são decorrentes de questões emocionais. Ele já entendeu que quando ele tem uma reunião, o intestino solta. Ele já entendeu que quando ele tem uma viagem, a ansiedade bate, que mesmo ele não comendo nada, ele tem sintomas. Ele já entendeu que quando ele tem que sair de casa, ele tem algum evento, ele tem qualquer coisa, ele vai 300 milhões de vezes ao banheiro antes. Ele já entendeu que existe uma relação entre os problemas gastrointestinais e as emoções. Quando ele tem uma discussão, uma briga, algo que deixa ele chateado, ansioso, nervoso, estressado, ele sente que tem alguma coisa ali que o emocional ataca, mas ele não sabe o que fazer. Ele já entendeu que tem essa conexão das emoções com os problemas gastrointestinais, mas ele não sabe o que fazer. Então, se você é o consciente bloqueado, agora chegou o momento certo de saber o que fazer, tá? E aí, gente, me fala, em qual você se encaixa nesse momento? Você é o cético? Você é o desgastado? Ou você tá no consciente bloqueado? Eu vou voltar aqui para ver a resposta de vocês. O que que vocês estão falando aqui? Aonde vocês... Comentem aqui para mim. Aonde vocês estão? No consciente bloqueado, no cético? Aonde que vocês estão? Escrevam aqui para mim. A Dani falou, eu tô grávida, passo muita vontade de comer determinados alimentos. Dani, você vai entender que toda essa vontade que você tá aí de comer os alimentos, você tá passando pro seu bebê, tá?
E toda essa escassez alimentar você já está passando para ele. Então, é muito importante a gente olhar para essas questões emocionais o quanto antes. Ah lá, a Simone tá falando consciente bloqueado, a Fer consciente bloqueado, a Jana consciente bloqueado, a Tânia. É isso aí, gente. Vocês estão agora no caminho certo, porque vocês já trilharam, né? Vocês já passaram pela questão de ir médico, faz dieta, faz o exame, vai dar tudo certo, vão tomar uma enziminha, aí vamos viver de enzima, glória a Deus. Aí passa o tempo, as intolerâncias vão piorando cada vez mais. Aí a gente vai caminhando no desgastado até chegar no consciente bloqueado. A maioria das pessoas que chegam até mim, elas já têm essa conexão, esse entendimento da mente. Ju, eu carrego questões emocionais do meu passado, eu carrego dores profundas do meu passado, mas eu não sei trabalhar com isso. Então a gente está aqui hoje para vocês entenderem como é possível limpar essa história de vida, a sua linha do tempo, tá bom? Ó, o Renan, consciente bloqueado, a Ana Paula também, show, maravilha, gente, que bom. Que bom que vocês estão aqui nessa parte de consciente bloqueado. Bom, vou aqui de novo compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só pistar aqui. Tá, maravilha. Perfeito, gente. E aqui a gente vai começar a entender agora que o corpo, ele não tá punindo você. O meu corpo, quando ele apresentava tantos problemas gastrointestinais, ele não estava me punindo. Ele só estava querendo, meu corpo só queria se comunicar comigo. E é isso que a gente, aqui que eu quero dar o pulo do gato para vocês. Quanto mais vocês falam, tudo que eu como me faz mal. Anotem essa dica, porque essa dica vale ouro, tá, gente? Quanto mais vocês falarem que tudo faz mal, mais vocês vão estar programando isso na mente de vocês. Parem de falar que os alimentos fazem mal para vocês. A partir de hoje, não é permitido, depois desse nosso encontro, depois daqui, desse workshop, não é permitido mais você falar que os alimentos te fazem mal. Os alimentos são apenas gatilhos. Parem de programar a mente de vocês para a doença. Tudo que eu como me faz mal. Para de falar isso. Ai, cada dia eu tô pior. Para de falar isso. Ai, não sei mais o que fazer, que saco, tô cada dia mais doente. Parem de fazer isso, tá bom? Por quê? Porque quanto mais você dá esse comando de forma negativa, mais você está programando isso na sua mente. Se existe essa conexão mente-intestino, quanto mais o tempo passa, o que que acontece? Pior você vai ficando, por conta das programações que você mesmo está falando dentro da sua mente, tá bom? Então, a partir de agora, você já sabe que todo sintoma físico tem uma raiz emocional, e a gente vai falar aqui da raiz emocional da diarreia, do intestino, de todos, tá bom? De todos não, mas da maioria. E aí você vai entender quais são as comunicações que o seu corpo está te falando, tá? Por isso que eu quero que vocês fiquem aqui até o final. Então, o seu corpo, ele não tá te punindo, ele só tá querendo se comunicar com você. E como que essa comunicação começa? Vamos entender como é que essa comunicação começa. A comunicação, ela começa através de pequenos sinais. Não vai ser de um dia para outro que a sua vida vai ser transformada negativamente na doença que nem está agora. Não, você vai entender que o seu corpo começou a se comunicar com você com leves sinais. Vou dar um exemplo, que eu tenho certeza que a maioria que vai se conectar. Eu nasci saudável, eu nasci podendo comer de tudo, tinha meu intestino funcionando bem. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci e cresci no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha de 20 mil habitantes. Quando eu fiz 18 anos, eu me mudei para São Paulo, ou seja, de uma cidade de 20 mil habitantes. Eu fui para a maior cidade do país. E ali eu comecei a fazer faculdade. Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a estagiar. E eu morava na casa dos meus pais, e de repente eu estava na maior cidade do país, sem nenhum suporte, trabalhando, estudando e tendo que me virar e conhecer tudo de uma vez. E aí o que que aconteceu? Começou a vir os meus pequenos sinais. Ou seja, o meu corpo começou a se comunicar comigo com uma leve ansiedade, com uma leve dorzinha de cabeça, com um leve desconforto intestinal. Ou seja, quando eu me mudei para São Paulo, pouco tempo depois, a minha vida começou a ficar muito estressante. São Paulo, vocês conhecem como é que é. Saí completamente da minha rotina, do ninho do meu pai e da minha mãe, e aí tive que me virar, tive que crescer, e mudou completamente, estresse, ansiedade,
E eu me cobrando o tempo todo, me chicoteando, eu tenho que dar conta, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que tirar as melhores notas, eu não posso ficar de DP, e isso e aquilo. E aí, o que que aconteceu? Lixo emocional. Aí, aquele iogurte que eu comia, tomava a vida toda, começou o quê? Começou a me fazer mal. Só que era só de vez em quando. Às vezes eu tomava o iogurte e ficava tudo bem. Às vezes não. Só que começou a passar o tempo, eu comecei a conectar que sempre que eu comia aquele iogurte, eu tinha dor de cabeça e meu intestino dava uma desarranjada. Ou se ele não desarranjava, eu tinha ali gases, distensão, era um negócio estranho. Aí o tempo foi passando, eu percebi o quê? Que os sintomas foram piorando. E sempre que, antes era de vez em quando, aí sempre aquele iogurte começou a me fazer mal. O que que eu fiz? Parei de tomar o iogurte. Aí começou o quê? Com outras coisas com lactose. Aí eu entrei aonde? Dentro do cético. Eu fui buscar uma nutricionista. Falei, ó, tá acontecendo isso, eu não sei mais o que comer e tal, me ajuda. Ela virou pra mim e falou assim, Ju, você já ouviu falar sobre intolerância à lactose? Eu falei, não, o que que é isso? Aí ela me explicou, porque, gente, se você for pensar, na minha época, ninguém se falava de intolerância alimentar. Hoje já é bem difundido até, na maioria dos lugares, assim, das grandes centros, tem, né, bastante produto sem glúten, sem lactose. Mas na minha época não tinha nada. E aí, o que que aconteceu? A gente foi fazer o exame de intolerância à lactose, quase morri, passei muito mal, né? Para quem já leu meu livro sabe que eu conto essa história lá dentro. Aí, a gente abriu o exame, Juliana, você está com intolerância à lactose? E eu virei para ela, o que que eu faço? E na época não tinha enzima aqui no Brasil, não tinha enzima da lactase, olha só. E aí eu falei, o que que eu faço? Ela virou para mim e falou assim, você vai cortar os alimentos. Eu falei, você tá de brincadeira. Tudo com queijo, leite, derivados, chocolate, tudo. Ela falou: olha, lá na Europa tem uma enzima que se chama enzima da lactase, que estava caríssimo, nem tinha importação como tem hoje. Pensa quanto tempo atrás. E aí, o que que eu comecei a fazer? Comecei a fazer leite vegetal, leite de arroz, leite de amêndoas, eu preparava minha própria refeição. Aí, beleza, tirei a lactose e fiquei bem. Não deu, meses depois, os desconfortos continuam, voltaram. Falei, mas o que que tá acontecendo? Sendo que eu tirei a lactose, que era o problema, fiquei bem, agora voltou. Só que eu não tô consumindo lactose mais. Aí eu descobri que era o glúten. Aí, de vez em quando que eu comia o glúten, ficava mal. Às vezes eu comia e ficava tudo bem, depois mal de novo. E aí, o glúten toda vez passava mal. Aí eu descobri, na prática, sobre a contaminação cruzada, que existia, que eu também não sabia. Que existia contaminação cruzada, porque eu tirei o glúten, tirei a lactose, estava passando mal, e me contaram que existia contaminação cruzada. Depois eu tirei o açúcar, depois eu tirei até cebola, alho, depois até um simples copo de água me fazia mal. Ou seja, entende que o corpo começou com uma leve comunicação, um leve desconforto, e com o passar do tempo, tudo estava me fazendo mal? E é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, o seu corpo, ele começa a se comunicar com você através de pequenos sinais, que são os sintomas físicos. E ele, você não olha para isso como uma emoção, como dores emocionais. Você vai no médico, você busca, faz exames, não é errado. Mas tem que ter essa integração entre corpo e mente e emoções. E é por isso que os sintomas vão aumentando. E aí, aqui, ó, apenas alguns, tá? A gente tem o quê? Constipação, a gente tem a diarreia, a gente tem a insônia, ansiedade, depressão, as fobias, pânico, dificuldade na digestão, o inchaço, fibromialgia. Tudo isso é comunicação, entendeu? Você começa ali com leve desconforto, quando você vê, você tá com tudo isso mais um pouco. Gases, distensão abdominal, dores na barriga, quem é que sofre com refluxo, gastrite, perda ou ganho de peso, cabelo, pele e unha, então quem tem problema intestinal sabe que a pele fica horrível, cabelo caindo, unha extremamente fraca, névoa mental, baixa libido, e por aí vai. Ou seja, você nasceu saudável, sem precisar de remédio, hoje você tá o quê? Com um pergaminho aí, com uma lista de sintomas, e cada vez aumentando, né? Aí, gente, vocês devem estar se perguntando, né? Por que que a maioria das pessoas tem, ultimamente, agora virou meio que modinha, né? Por que que as pessoas têm algum tipo de problema gastrointestinal?
Tem estudos recentes, só para vocês terem uma ideia, tem estudos recentes que falam que 1 em cada 5 pessoas tem algum tipo de problema gastrointestinal e nem sabe. E como aqui, né, vocês estão agora aqui nesse encontro nosso, o nosso intestino, além de tudo que você sabe da função dele normal, o nosso intestino ele também é responsável por digerir as nossas emoções. E por que que os problemas gastrointestinais eles estão aumentando cada vez mais com o tempo? Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais nervosas, mais estressadas, mais irritadas, mais intolerantes. As pessoas estão cada vez mais raivosas, mais inseguras, mais depressivas. As pessoas querem cada vez mais através da dopamina barata, que é o que? Instagram, TikTok, rede social. Por quê? Porque o barulho emocional é tão grande que elas o que elas querem o quê? Anestesiar. E aí elas fazem isso como? Nas redes sociais. Ou seja, as coisas estão tudo para ontem, tudo rápido. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes. E aí, quem é que sofre com tudo isso, dessas questões emocionais? O nosso aparelho gastrointestinal, principalmente o nosso intestino, que digere as nossas emoções. Toda a insegurança, a rejeição, abandono, medos, impotência, desvalorização, tudo que você sentiu desde quando você estava na barriga da mamãe. Até o dia de hoje está armazenado dentro do seu subconsciente, causando todos esses sintomas. Então, por isso que as pessoas estão cada vez com mais problemas intestinais. Vocês conhecem muito, antigamente ninguém se falava de intolerância alimentar. E hoje você conhece sempre pessoas que têm, entendeu? Então a gente precisa olhar para as questões emocionais, fazer essa integração entre corpo e mente e emoções. E aqui, gente, um ponto que eu quero muito dizer para vocês, deixa eu só fechar o áudio aqui de quem está chegando agora. Quem tiver com o áudio aberto, gente, por favor, fecha o áudio para não atrapalhar a apresentação. E aqui, gente, o que eu sempre falo, não existe hereditariedade. O que existe é repetição de padrão comportamental familiar. Quando a gente estuda a linguagem do corpo da escola da Cristina Cairo, ela fala muito sobre isso. Não existe hereditariedade, o que existe é repetição de padrão comportamental familiar, e eu vou explicar, tá? E tem muitos estudos científicos falando sobre isso. De epigenética, por exemplo, é um deles. Jo, a minha mãe, que eu mais escuto, tá? Minha mãe sempre teve intestino preso. E eu cresci achando que ter intestino preso é normal. E pensando bem, a minha avó também tinha. E minha mãe comentou que a minha bisa também tinha problema de intestino preso. A bisa tinha intestino preso, a avó tinha intestino preso, a mãe, a filha, a neta, todo mundo daquela família tem intestino preso. Por quê? Todo mundo tem. Porque o intestino preso, como vocês vão ver aqui, ele tem como raiz emocional o medo. O medo paralisa. Então, se a sua mãe tem um intestino preso, ela tem dentro dela uma raiz emocional de medo. Medo que gera insegurança, medo que gera controle, medo que gera perfeccionismo, medo que gera tensão. Todo medo que a mamãe sente enquanto ela está grávida de você e você está dentro da barriga dela, todo esse medo está sendo programado dentro de você. E aí o que que acontece? Você já nasce com essa programação de medo. E automaticamente essa programação de medo vai sendo rodada ao longo de toda a sua vida, porque você não faz um trabalho profundo de limpeza de lixo emocional e reprogramação mental. E aí o que que acontece? Você repete o mesmo padrão comportamental da sua mãe, de insegurança, de necessidade de controle, de perfeccionismo, de tensão, de autocobrança. E aí o que que acontece? Você fica tenso ou tenso e o intestino prende. Entende por que que não existe hereditariedade, mas sim repetição de padrão comportamental familiar? Isso serve para tudo. Quantas mães agora não estão com intolerância? E as crianças dá 2, 3 meses, elas estão com intolerância alimentar. Ah, meu filho já nasceu com intolerância. Não, ele pegou toda a bagagem de intolerância que a mãe estava sentindo dentro do ventre, que foi programado e está dentro do subconsciente daquela criança. Entende? Que não é hereditariedade, mas repetição de padrão comportamental familiar?
Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho dessas questões da nossa conexão mente-intestino. Bom, muito bem, deixa eu tomar uma água aqui. Bora falar um pouquinho das nossas emoções. Então, o que que é a raiva? A raiva, os sintomas, cada sintoma físico tem uma raiz emocional. E como a gente está falando aqui dos problemas gastrointestinais, a gente vai dar mais um enfoque nessa questão. Então, assim, se você sofre com bruxismo, você tem como raiz emocional a raiva. Como eu já falei, eu sou formada, além de hipnoterapia, eu também sou formada em medicina germânica, que a gente trabalha com as leis biológicas. Quando os animais, dentro da natureza, eles estão se sentindo acuados, que eles estão se sentindo atacados, que geram uma emoção de defesa e de raiva, o que que eles fazem? Eles mostram os dentes. Olha só o que eles fazem. Eles fazem, prendem o maxilar e mostram os dentes. Nós, como seres racionais e politicamente corretos, o que que a gente faz? A gente mostra os dentes, sorri e aperta aqui o maxilar. Ou seja, todas as pessoas que têm bruxismo, problema na TM, cansaço na mandíbula, carregam de forma consciente ou inconsciente raiva. A diarreia tem como raiz emocional a raiva. Eu quero me livrar dessa merda o quanto antes. Então, quando você tem uma apresentação, uma viagem, eu quero me livrar dessa raiva, né? Eu quero me livrar dessa merda o quanto antes. Aí vem o quê? Vem a diarreia. Quando você tem uma briga com uma pessoa que você, no seu trabalho, se você tem uma diarreia, eu quero me livrar dessa pessoa, quero me livrar desse trabalho. Todo e qualquer tipo de inflamação, seja inflamação intestinal, seja inflamação de garganta, inflamação de ouvido, espinhas, qualquer coisa que é inflamatório, tem como raiz emocional a raiva, que você carrega de forma consciente ou inconsciente. Depois, a gente tem aqui o medo. O medo, ele gera o quê? O intestino preso. Então, se a diarreia tem como raiz emocional a raiva, que eu tenho raiva dessa merda, eu quero me livrar disso o quanto antes, por outro lado, a gente tem o intestino preso, que representa o quê? O medo. O medo, eu me sinto com medo, eu fico paralisada. Olha só como é que eu tô aqui, gente. Eu estou segurando, essa tensão gera uma tensão no meu trapézio, na minha nuca, dores de cabeça, e aí o que que acontece? Meu intestino prende. E quando eu sinto medo, eu fico presa, tensa, e eu tenho muitas dores no corpo, como por exemplo, fibromialgia. O que que representa o refluxo e os arrotos e a esofagite? São as palavras que eu engoli, mas que eu queria expressar. Eu queria dizer alguma coisa e eu engoli. Eu queria falar, mas eu engoli. E aí você vai engolindo décadas por décadas toda essa merda emocional e uma hora o seu corpo não tá dando mais conta de digerir e aí vem o refluxo. Por que que o refluxo ele sempre piora na maioria dos casos à noite? Porque você passou o dia tentando engolir e não conseguiu expressar. Você quer dizer, mas você engole. Quando isso acontece, quando você não consegue expressar as suas palavras, vem o refluxo, principalmente à noite. E as dores no estômago? É toda a culpa que você carrega que não foi resolvida. Para onde? Ali no seu estômago. Entende que agora você vai sair aqui desse nosso encontro entendendo as comunicações e as emoções que estão por trás dos sintomas físicos, tá? E é por isso que eu falo, não são os alimentos que estão te fazendo mal, mas sim as emoções que você não está conseguindo digerir. E aí, gente, o que que tá por trás de todo e qualquer tipo de sintoma? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, a partir de agora, já quero deixar uma reflexão, se vocês quiserem anotar, que é o seguinte: quando os meus sintomas eles aparecem. Então, por exemplo, se você está lá com uma cólica intestinal gigantesca, o que que você sente emocionalmente quando aquela cólica aparece? Nossa, Ju, eu sinto um medo tão grande, parece que eu vou morrer. Nossa, Ju, é horrível. Nossa, é horrível. Ai, Ju, eu sinto uma raiva de estar naquela condição. Nossa, que eu quero matar um.
O que que você sente emocionalmente quando os seus sintomas aparecem? É medo? É tristeza? É raiva? É ódio? É nojo? O que você sente emocionalmente com relação aos seus sintomas? Além disso, quando as pessoas não compreendem, quando você já foi no médico, então você está ali na parte do cético, você já foi ao médico, você já tomou o remédio, você já foi na Nutri, você já fez as dietas e nada está funcionando. Você está fazendo tudo certinho, bonitinho, os seus sintomas só estão piorando. Como é que você se sente emocionalmente? Você se sente impotente, desvalorizado? Você sente raiva? Quando as pessoas não entendem a sua condição e não pensam em preparar algum alimento para você, você se sente o quê? Humilhado, excluído, se sente desprotegido, sem valor. Entende? Começa a observar o que que você sente emocionalmente com relação aos seus sintomas. E o que que os sintomas eles escondem? Sintomas eles escondem dores emocionais profundas, profundas que você sentiu desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Desde lá. Exatamente sobre isso. Lembre-se, todo sintoma físico tem uma raiz emocional. Todo, todo, todo. Ah, mas isso também tem. Todos os sintomas têm uma raiz emocional. Então, vamos começar agora, né? Pela diarreia. Para quem sofre com diarreia, a diarreia, quando ela vem, ela quer se comunicar com você de forma inconsciente, dizendo que você carrega raiva dentro de você de forma profunda. Eu tenho uma raiva contida dentro de mim, de forma consciente ou inconsciente, que está ali e que está reverberando em mim. E que o meu intestino, ele tá tão lotado, eu tô tão lotada de merda emocional que o meu intestino não tá dando conta mais de digerir. E aí, o que que acontece? Vem a diarreia. Ou seja, é uma urgência emocional. Sempre que você tiver uma diarreia a partir de agora, você vai fazer o quê? Uma retrospectiva na sua vida e você vai pensar: o que que aconteceu no meu dia ou no dia anterior que eu queria me livrar dessa situação? Essa situação pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar. Ou seja, comece a observar quando você teve uma crise de diarreia gigantesca, qual era a merda emocional que você queria se livrar? Foi uma pessoa? Foi um objeto? Uma situação? Ou um lugar? O que que você queria se livrar? Vou dar um exemplo aqui de um dos meus alunos do método CEIA. Esse meu aluno do método CEIA, o pai batia nele todos os dias, literalmente todos os dias. Eles eram em 3 irmãos e ele era o menor. Aí, o pai, muito chucro, muito ogro, eles trabalhavam na lavoura, e ele tinha 2 irmãos mais velhos, e ele pequenininho, sempre mirradinho, que não dava conta das coisas. E ele tinha que fazer a mesma função dos outros 2 irmãos, só que ele era muito menor. E o que que acontecia? Óbvio que ele não conseguia, certo? Certo. O que acontecia todos os dias? O pai xingava e batia nele todos os dias. Aquela criança foi crescendo com uma raiva, uma revolta do pai. E aquela raiva, aquela revolta, ele apanhando todos os dias, desde muito pequeno, e sendo xingado todos os dias, essa raiva vai o quê? Vai acumulando dentro dele ao longo de décadas. A infância e a adolescência, até uma hora que ele falou, chega, eu vou sair de casa. E ele lá com uns 15, 16 anos saiu. Só que você imagina, desde muito pequenininho, a infância inteira, metade da adolescência, carregando uma raiva profunda, o que que acontece? Uma hora o intestino não dá conta mais de digerir. E aí, diarreia, diarreia, diarreia. E esse caso ainda, nesse nosso aluno dentro do método CEIA, além da diarreia, ele tinha o que? Zumbido no ouvido. E zumbido no ouvido do lado esquerdo, que representa o masculino. Ou seja, o que que acontece? Quando a gente vai, volta para o passado, tira todo o xingamento, ressignifica todo o xingamento que ele escutou a infância e a adolescência inteira do pai, tira as dores emocionais dessa merda, dessa situação que eu quero me livrar, a diarreia desaparece. Entendeu?
Então, se você está sofrendo com diarreia, quais são as merdas emocionais que você vem carregando de raiva profunda que você carrega de forma consciente ou inconsciente? E aí, o que que acontece? Geralmente, quem sofre de diarreia, ou tem diarreia, tem intolerâncias alimentares, sofre com bruxismo, sofre com espinhas, sofre que gosta de roer unha, rói muita unha, Ju, eu não tenho a mania de ficar roendo unha, mas eu tenho mania de ficar tirando o cantinho aqui, ó, sabe, cutucando, caneta na boca. Tudo que você traz na boca, seja um cigarro, seja uma caneta, seja as unhas, seja a mão, o dedo, qualquer coisa, quer dizer que você quer tampar a raiva que você sente de forma inconsciente. É uma forma de você, ai, tô com raiva, mas eu não posso mostrar essa minha raiva, entendeu? E aí vem o quê? Essa questão. Então, o corpo ele vai se comunicando com a gente de diversas formas, tá, gente? Muito bem. Agora vamos falar da constipação. Quem é que sofre com constipação? A constipação, ela tem como raiz emocional o quê? O medo. Se você sofre de constipação, quando a pessoa fala, Ju, eu não vou no banheiro, eu fico, sei lá, 3, 4, 5. Outro dia eu atendi uma pessoa na sessão diagnóstica, fazia 14 dias que ela não ia no banheiro. 14. Ela falou, não tô mais me aguentando, eu já fiz de tudo e eu não consigo. E você vê que tem uma rigidez na pessoa desde sempre. Ou seja, a constipação é um medo que você carrega de forma inconsciente, e esse medo gera o quê? Uma necessidade de controle, um perfeccionismo, uma dificuldade de soltar, uma atenção dentro de você a todo custo. Ou seja, eu gosto muito de dar o exemplo do polvo aqui, para ficar muito claro. A gente tem aqui o cabeção do polvo, e o polvo, ele tem como raiz emocional o medo. O medo que você sentiu enquanto você estava dentro da barriga da mamãe, as situações de rejeição, de abandono, mamãe tentou que abortar. Gente, quem está entrando agora, por favor, feche o áudio para não me atrapalhar. Aí, o medo de abortar. E aí, o que que acontece? A gente tem aqui o cabeção do polvo. Aí, o medo, ele vai sendo ramificado. Então, o medo, ele vem para constipação. O medo, Desculpa, a ele sua vem... imagem não está aparecendo. O quê? A sua imagem não está aparecendo. Ah, não tá aparecendo? Tá, Não, deixa eu voltar aqui. Só, obrigada. Deixa eu parar aqui. Tá me vendo agora, né? Então, aqui, gente, ó. Deixa eu fechar aqui. A gente tem aqui o cabeção do polvo, tá bom? Aí, o que que acontece? Então, aqui, o cabeção do polvo, ele tem como raiz emocional o medo. Aí, quando a gente tem a raiz emocional do medo, o que que acontece? O medo, ele vai sendo ramificado aqui para constipação. O medo gera a insônia. O medo gera as inseguranças. O medo gera o quê? As intolerâncias alimentares. O medo gera o perfeccionismo. Medo gera a toda a tensão. O medo gera as dores de cabeça. E por aí vai a fibromialgia. E por aí vai, assim, um monte. Um monte. E aí, o que que acontece? Vai sendo ramificado. E aí, quando você trata só a constipação, você está tratando o quê? Uma perninha do polvo. Só que quando você trata a raiz emocional do seu sintoma, e você trata o medo desde a raiz, a constipação vai embora, a insônia vai embora, o perfeccionismo, o controle, as intolerâncias alimentares, a fibromialgia, tudo vai embora, as dores no corpo, a tensão. Ou seja, você tira a raiz da cabeça, os sintomas desaparecem. Isso é com medo, com a raiva, com a impotência, com a rejeição, com a desvalorização, enfim, e aqui vai, entendeu? Então é por isso que a gente vem aqui, que faz o quê? Corta, vai na raiz do problema. Isso serve para todos, como eu falei, raiva, diarreia, constipação, intolerâncias e por aí vai, porque é óbvio que quem tem um sintoma gastrointestinal provavelmente tem vários outros tipos de sintomas, sejam sintomas físicos ou sintomas emocionais. Deixa eu voltar aqui para a apresentação agora. Muito bem, então a gente estava falando da constipação. Quem aqui também está sofrendo com refluxo ou arrotos, esofagite? Refluxo, arrotos, esofagite são palavras que você engoliu uma vida inteira por dificuldade. Ah, gente, deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar aqui um caso para vocês de constipação, tá? Um caso de constipação, por exemplo, o que que aconteceu na sua gestação? Por exemplo, Ju, na minha gestação foi muito
porque fui muito bem-vinda, minha mãe queria engravidar de mim, mas a minha mãe é uma pessoa extremamente controladora. Então, eu já sei que essa raiz emocional de medo, porque sua mãe é controladora, ela tem uma raiz emocional de medo, de insegurança, que faz tensionar. Então, eu já sei que foi programado essa questão dentro de você de medo. Mas vamos de uma forma mais profunda. Ju, antes da minha mãe engravidar, antes da minha chegada, minha mãe teve um aborto. Eu já sei que de forma inconsciente, quando a mamãe engravida de você, automaticamente dentro dela tem uma raiz emocional de medo. Medo de perder você também. Será que essa gravidez vai vingar? E aí o que que acontece? Uma mãe sente medo, sente tensão, e todo esse medo e tensão e insegurança é passado para você. Ju, quando a minha mãe engravidou de mim, ela não queria engravidar. Eu me senti rejeitada e minha mãe tentou me abortar. Automaticamente, eu também sei que tem uma raiz emocional de medo muito grande dentro de você. Ou seja, eu não tenho permissão para ir para a vida. Eu me sinto totalmente insegura. Pessoas que têm uma ansiedade muito grande, parece que o corpo tem alguma coisa que eu não consigo engolir, que parece que faltar. Ou seja, quando a mamãe tenta algum tipo de aborto, você sente esse medo de morrer gigantesco. Geralmente, esse medo de morrer, caso seja você, tem a ver com a sua gestação. Se a mamãe teve um parto muito difícil antes de você, ou seja, você tem um irmão ou uma irmã mais velha, e a mamãe teve um parto muito difícil antes de você vir do seu irmão, automaticamente a mamãe carrega dores emocionais de medo muito profundo também, entendeu? Ou seja, esses medos, eles vão sendo programados, e por isso que a gente tem o medo, a necessidade de controle, o perfeccionismo, a dificuldade de soltar, as tensões, fibromialgia, dores de cabeça, e por aí vai. Agora vamos voltar, né, pro refluxo. O refluxo, o arroto, a esofagite, elas são palavras que são engolidas uma vida inteira e que você não consegue expressar. E por que que você não consegue expressar? Porque você carrega dores emocionais profundas, ou porque você apanhou muito na sua infância, ou porque você tinha uma mãe que era muito exigente, você tinha medo dela. Ou seja, foi programado algo dentro de você que não foi permitido que você expressasse. Ou porque você viu seu irmão apanhando demais, e você falava, meu irmão fala demais, meu irmão age demais, melhor ficar quieto. E aí, se ficar quieto, você vai engolindo. Medo do julgamento do que os outros, esse medo de julgamento vem dentro da barriga da mamãe. Ou seja, tem raízes emocionais dessas palavras engolidas, tá? A gastrite, gente, o que que é a gastrite? A gastrite nada mais é do que preocupações que você carrega constantemente. A gastrite tem como raiz emocional uma autocobrança muito grande. Você tem que tirar boas notas. É mais do que sua obrigação você tirar boas notas. E aquela criança era extremamente cobrada. E aí você se torna adulto, papai e mamãe nem existe mais, mas você carrega papai e mamãe na sua orelha falando o quê? Você precisa o tempo todo tirar boas notas, você precisa ser o melhor. E aí você, com essa autocobrança, você está sempre tenso e preocupado e, consequentemente, vem o quê? A gastrite. Lembra que eu falei que tudo que é vermelho, tudo que é inflamatório, tem como raiz emocional a raiva? A gastrite não é diferente. É uma raiva que você carrega de forma reprimida e um sentimento de injustiça muito grande dentro de você. E a Cristina Cara, ela tem uma frase que é muito emblemática, que eu gosto muito. Ela fala assim: as pessoas que têm problemas no estômago estão sempre tentando mudar os outros ou mudar as situações, mas elas não conseguem mudar a si mesmas. Ou seja, você está sempre apontando o dedinho para o outro, mas nunca olha para você. E aí vem o quê? Na gastrite. Você está sempre preocupado, sempre cobrando, sempre com raiva, e você não olha para você. Você está sempre ali, ó, enfiando o dedinho, olhando para o outro, apontando para o outro. E aí, cada vez mais gastrite. Por isso que as pessoas, elas são dependentes dos prazóis. E os prazóis não funcionam mais. Por que que os prazóis não funcionam? Porque você não está tratando a raiz emocional. Essa autocobrança, essa raiva reprimida, nenhum prazol vai tirar de você. Muito pelo contrário, quanto mais você reprimir, quanto mais você autocobrar, quanto mais você tiver sintomas ali, questões emocionais, mais sintomas você vai ter. E nenhum remédio
trabalha essas dores emocionais. E o pâncreas, gente? Pâncreas. Quem tem esse problema? Pâncreas, pancreatite. O pâncreas, ele tem a ver com a nossa criança interior. Quem tem problemas no pâncreas perdeu a doçura de viver da vida. Tem uma rigidez tão grande dentro dela, uma autocobrança extrema. E aí a vida, quando ela perde a doçura, você perde a doçura da sua vida, da sua criança interior, a vida o quê? A vida fica pesada. Tem um sentimento de injustiça, a vida fica amarga. Aquelas pessoas que são extremamente amargas, extremamente pesadas, que não são alegres, elas perderam a doçura da vida devido a dores emocionais que elas carregam de forma muito profunda, desde a barriga da mamãe, nascimento, infância, adolescência, até o dia de hoje. Você vai ver, você investiga a fundo, provavelmente ela tem o quê? Problema no pâncreas. Por quê? Porque ela está perdendo a doçura de viver, ou já perdeu, né? Então, aqui, com cada sintomas que eu estou falando aqui para vocês começarem a entender sobre essa conexão mente-intestino. Entender que todo sintoma físico tem uma raiz emocional. E não é só tirando um órgão, não é tomando remédio, não é tomando enzima, não é tirando glúten e lactose que vai fazer você ter a sua saúde de volta. Você só vai conseguir parar de gastar dinheiro em farmácia quando você olhar para dentro, fazer essa integração entre corpo e mente e emoções e trabalhar essas dores emocionais que estão causando sintomas físicos. Fígado, mulherada que tem problema no fígado, quem é que tem problema no fígado? Bora lá entender o que é. Fígado, quem tem problema no fígado? Eu tinha muito, inclusive. Nossa, quanto chá de boldo eu já não tomei na vida. Não comia nada, mas tava sempre com a boca amarga do fígado. Por quê? Porque eu tinha uma agressividade contida dentro de mim. Eu carregava ressentimentos guardados a sete chaves, que eu ficava remoendo e ruminando. Eu era aquela pessoa que era extremamente irritadiça com a vida, irritadiça com as pessoas, irritadiça comigo mesma. Bom dia para você, né? Porque eu tô aqui cagada, morrendo de dor. Entende? Que é uma raiva, uma agressividade que você vai o quê? Trazendo para dentro, engolindo. Tem pessoas que vomitam a sua agressividade, mas a maioria engole. E aí, quando você engole, você vai inflamando todo o seu corpo, inclusive o fígado. Quem tem problema na vesícula, pelo amor de Deus. Pessoas, o que que acontece? Ah, eu tirei a vesícula, fiquei com intolerância alimentar. Não, não é assim que funciona. O que funciona é que todo sintoma físico tem uma raiz emocional. Pessoas que têm problema na vesícula são pessoas que têm dificuldade de relaxar. São pessoas que estão em estado de alerta o tempo todo. E isso acontece devido ao quê? Devido às dores emocionais que a pessoa tem. Um pai que era alcoólatra, que aquela criança não podia relaxar. Todas as noites o papai chegava e quebrava a casa inteira, ela não conseguia relaxar. Aquela criança que foi, às vezes que ela tinha vários irmãos, ela era mais velha, ela teve que crescer muito rápido para cuidar dos irmãozinhos, para cuidar da casa. Aquela criança não consegue relaxar. Por quê? Porque ela não teve uma infância, ela já teve que crescer muito rápido. Quando ela cresce muito rápido, ela fica sempre o tempo todo tensa. E você carrega essa tensão na sua fase adulta. E aí, problemas na vesícula são pessoas que não conseguem relaxar. É uma luta interna entre o que se tem que fazer e o que se deve fazer. Pessoas que têm problemas na vesícula são aquelas pessoas que chegam em casa do trabalho e estão ali pensando no trabalho. Elas estão de férias, mas elas estão pensando nas coisas. É aquela pessoa que está todo mundo se divertindo, e aquela pessoa está tensa, olhando para tudo, para todos, querendo controlar, para ver por quê? Porque é tensão o tempo todo. E, consequentemente, nessa tensão, quem sente? A vesícula. E aí, o que que acontece? Quando você tira, você está ali com um problema na vesícula, você tira, você está tirando o órgão, mas você não está tirando a dor emocional que fez a sua vesícula adoecer. E aí, o que que acontece? Na maioria das vezes, vem outro tipo de problema gastrointestinal, uma intolerância alimentar, uma diarreia. E aí, o que que acontece? Entende que você tira aquela situação, aquele órgão, aquela parte do seu corpo que está doente, mas a dor emocional persiste. E a dor emocional persiste, ela vai ramificar para outro lugar. Porque lembra, todo sintoma físico tem uma raiz emocional. Se você não trata a raiz emocional, o que que acontece?
os sintomas eles vão ramificando, e eles vão aumentando, eles vão se intensificando. Entendeu? Bora lá, espinhas. Quem é que sofre com muitas espinhas? Como eu mostrei na foto, eu também tinha muitas espinhas. Espinha é raiva. Quem tem espinha tem muita raiva, aquelas espinhas cheias de pus, raiva pura. Pessoas que sofrem com espinhas são pessoas que se cobram demais, têm uma autocrítica muito grande e uma dificuldade imensa de aceitar elogios e reconhecimento. Por que que muitos adolescentes, eles têm espinhas? Porque eles carregam uma raiva, uma agressividade dentro dele, uma autocrítica muito grande. Jo, nunca tive espinhas, agora depois de adulta comecei a ter. Tá com raiva reprimida. Então, o corpo ele vai se comunicando, lembra que eu falei? Raiva, bruxismo, diarreia, espinhas, inflamação, intolerância. O corpo vai se comunicando e esses sintomas eles vão sendo ramificados. Quanto mais raiva você vai sentindo e você vai engolindo, você não trabalha essa raiva, mais os sintomas vão aparecendo, entendeu? Quem é que sofre com hemorroida aqui? Pessoas que sofrem com hemorroida são pessoas que carregam fardos antigos. São pessoas apegadas a situações que não servem mais. E são pessoas com muita dificuldade com o que já passou. São pessoas apegadas. São apegadas, tão apegadas que elas não conseguem nem soltar o cocô. Ou seja, muita tensão, muito apego, muita necessidade de controle. E aí, o que que acontece? Você carrega fardos antigos de dores emocionais do seu passado e que você não consegue soltar. E aí, automaticamente, você também sofre com a hemorroida. Entende, gente, que para os sintomas eles desaparecerem da nossa vida, a gente vai precisar o quê? Olhar para as raízes emocionais dos nossos sintomas, tá? E aí, quem é que sofre com compulsão aqui? Compulsão, gente. Vamos falar sobre isso. Tem vários tipos de compulsão, tá? A gente tem compulsão por comida, compulsão por bebida, compulsão por sexo, compulsão por trabalho, quem é workaholic, pessoas que gostam muito de esportes também tem uma compulsão, e tem a compulsão por compras. O que que acontece por trás da compulsão? Todo e qualquer tipo de compulsão, seja alguma dessas ou outra que eu falei, existe um vazio emocional dentro dessa pessoa. E esse vazio emocional, ele vem de dores emocionais profundas, seja da barriga da mamãe, seja da sua infância, porque seu pai foi ausente, sua mãe foi ausente, você não foi vista, teve questões de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. Você não foi protegida, tem uma dor emocional, sua mãe foi ausente, tem uma dor emocional dentro de você. E tem um vazio. E quando esse vazio ele emerge, quando esse vazio ele vem para cima e você se lembra desse vazio, automaticamente o que que acontece? Você precisa ou comer, ou beber, ou comprar, ou trabalhar, ou fazer sexo, enfim. Todo e qualquer tipo de compulsão por trás carrega uma dor emocional. Por que que pessoas que têm compulsão por comida fazem cirurgia bariátrica e não trabalham de forma profunda as dores emocionais? Porque se trabalhasse de forma profunda na raiz emocional, nem precisaria fazer a bariátrica. Por que que essas pessoas, elas desenvolvem, elas tiram a comida, mas elas desenvolvem uma compulsão pela bebida, pela compra? Porque a dor emocional ainda está dentro dela. A dor emocional está ali. E aí, o que que acontece? Diminui, né, faz a cirurgia bariátrica, mas a dor emocional tá ali. E o corpo, através dos sintomas, vai se comunicando cada vez mais com outros tipos de comunicação. E agora, gente, a gente já está quase acabando aqui da questão das dores emocionais, mas eu quis trazer vários desses sintomas para vocês irem vendo, né? Porque muito provavelmente você não tem só um sintoma do que eu falei aqui, pode ser que você tenha vários. E aí você vai entendendo as comunicações e como que você funciona. A gente está chegando na doença autoimune. Eu tinha o limiar da doença autoimune quando eu tinha intolerância alimentar. O meu fã estava ali sempre no limite.
E a doença autoimune, o que que ela representa? Ela representa uma agressividade contra si. Você sente de forma consciente ou inconsciente um abandono, uma rejeição e uma humilhação gigantescas dentro de você. Existe uma violência emocional, seja uma violência do externo, dos outros para com você, ou de você com você mesmo. Existe uma baixa autoestima gigantesca e uma autopunição inconsciente. Ou seja, quanto mais você se sente inferior, quanto mais você se autocobra, mais você vai se auto-atacando. Ou seja, dentro, né, do meu processo de intolerância alimentar, o que que acontecia? Eu me cobrava demais. Eu era intolerante comigo, eu era intolerante com os outros. Eu queria tudo cada vez mais pesado, eu era cada vez mais agressiva. E quanto mais eu me sentia impotente e desvalorizada com tudo que eu sentia e com tudo que estava acontecendo comigo, mais eu me cobrava. E quanto mais eu me cobrava, mais autocobrança. E ao mesmo tempo eu me chicoteava o tempo todo. Você tem que fazer diferente, você não tá dando conta, você é isso, você é aquilo, tá todo mundo comendo menos você tá passando vergonha, por que que isso acontece com você? E aí uma agressividade o tempo todo. E aí o que que acontece? Você nasceu saudável, você nasceu podendo comer de tudo, sem nenhum tipo de doença. Aí, de repente, acontece e você vira a chavinha da doença autoimune. Essa virada do seu corpo se auto-atacar, o seu corpo começa a se auto-atacar, por quê? Porque os seus pensamentos, sentimentos e emoções estão se auto-atacando. Ou seja, dentro da epigenética, as suas emoções fizeram com que você virasse essa chavinha dentro de você. E da mesma forma que você virou essa chavinha de forma negativa, que o seu corpo está se auto-atacando, você consegue o quê? Desvirar essa chavinha. Entende? Ou seja, tá aí, tem vários estudos científicos que mostram essa questão da epigenética, inclusive para doença autoimune. Você vai o quê? Você vai atrás dessas raízes emocionais de forma profunda. Muito bem. E uma pergunta que eu sempre recebo, que é muito legal, e aqui você vai entender de forma profunda, Ju, por que que a minha intolerância alimentar, ela apareceu depois de adulto? Por que que eu nasci saudável, nasci podendo comer de tudo, e a minha intolerância, ela apareceu depois de adulto? Vou mostrar aqui, parar um pouquinho a apresentação, para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui essa taça, tá? Imagina que essa taça aqui é a sua mente subconsciente. O que que é a sua mente subconsciente? É onde estão armazenadas todas as suas memórias de longo prazo, tá? E aí a gente tem aqui a sua mente subconsciente. Vamos imaginar que quando você é concebida, então papai e mamãe estão lá namorando, e quando você é concebida, essa taça, que é a sua mente subconsciente, ela tá vazia. Não tem nada aqui dentro, tá? E aí, quando você tá lá dentro da barriga da mamãe às vezes sente raiva, tristeza, rejeição, abandono, impotência, desvalorização. E aí, quando a mamãe tá sentindo todo aquele lixo emocional, gotinhas de lixo emocional vão sendo programadas aqui dentro de você e vai caindo dentro da sua mente subconsciente. Se você já sabe que na sua história de vida você teve uma rejeição, sua mãe não queria ficar grávida, sua mãe teve uma questão de aborto antes de você, sua mãe teve um sangramento, sua mãe trabalhou demais, carregou muito peso. Se você carrega e você sabe que teve questões emocionais na sua gestação, a gente já sabe que tem bastante lixo emocional antes mesmo de você nascer. A gente não vai entrar nessa seara, mas é por isso que as crianças nascem já com intolerância, porque elas absorvem toda a intolerância da mamãe. E aí o que que acontece? Você nasce, você já tá com um pouquinho de lixo emocional aqui. Aí você vai para a infância, você sofre bullying, você tem uma autocobrança, seu pai te rejeita, seu pai é alcoólatra, sua mãe, não sei o que lá. Vai crescendo, vai pingando aqui gotinhas de lixo emocional e vai acontecendo. Cada um de vocês sabe da história de vocês. E aí o que que acontece? Vai caindo mais gotinha de lixo emocional aqui. Aí, às vezes, no meu caso, o que que aconteceu? Eu já tinha esse copo transbordando aos 18 anos. Quando eu me mudei e vim para São Paulo, o que que aconteceu? Esse copo ele começou a transbordar. Por quê? Porque encheu esse copo de lixo emocional. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Ju, depois que eu tive uma traição, meus sintomas da intolerância começaram. Ju, depois que eu fui demitida, os meus sintomas pioraram. Ju, depois que eu mudei de cidade, os meus sintomas pioraram, ou os meus sintomas começaram a aparecer.
Por que que depois de adulto que os sintomas começaram a aparecer? Porque o sintoma, o copo, ele começou a transbordar, mas a raiz emocional, a primeira gotinha que caiu aqui embaixo, essa gotinha caiu aonde? Dentro da barriga da mamãe, no seu parto, ou lá quando você era muito, muito, muito bebezinho. E é por isso que o copo transborda só na fase adulta. Por quê? Porque você carrega dores emocionais que você vai carregando ali, colocando no seu copo diariamente lixo emocional aqui dentro. E é por isso que quanto mais você se sente impotente, desvalorizado, com raiva da situação, mais lixo emocional você coloca aqui dentro. Quanto mais lixo emocional, mais sintomas vai acontecendo e vai entrando aqui dentro. Entendeu? Por que que você começou a desenvolver intolerância alimentar ou algum tipo de problema gastrointestinal só agora na fase adulta? Muito bem, muito bem. Ai, ai, deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui que eu não acabei ainda. Sim, gente, eu estudei com a Cristina Caro, eu sou aluna, eu fui aluna da Cristina Caro, eu sou uma das terapeutas da escola Linguagem do Corpo da Cristina Caro, por isso que a Cris me recomenda no site dela, como uma das terapeutas, me recomenda no livro dela, no último livro, tá? Então, eu sou, sim, estudei com ela. A Ana Paula, mesmo retirando a vesícula, tem como recuperar o intestino? Sim, com certeza, tem. Inclusive, dentro do método C, a gente tem vários alunos que tiraram a vesícula e que estavam com problema de intolerância alimentar e problemas intestinais e conseguiram recuperar, sim, o intestino, porque eles foram atrás das raízes emocionais que adoeceram, não só a vesícula, mas que também estão adoecendo o intestino, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os nossos sintomas. Então, vocês entenderam que por que que os nossos sintomas eles aparecem depois de adulto? Por quê? Porque o nosso copo, que é o nosso subconsciente, tá cheio de merda emocional que você carrega desde a barriga da mamãe, raiva, tristeza, medo, rejeição, impotência, desvalorização, exclusão, humilhação, culpas, rancores. E aí esse copo começa a transbordar de merda emocional, que é o que eu sempre chamo, que é lixo emocional, mas eu gosto de falar merda emocional, porque se conecta muito, né, com os nossos problemas intestinais, tá? E aí, gente, vocês já pararam para pensar o quanto custa viver doente? E quando eu falo quanto custa viver doente, eu não tô só falando de dinheiro, mas de vida desperdiçada. Quanto que a minha vida, nesses 10 anos, custou, não só de dinheiro, mas quantas situações na minha vida eu deixei de estar com pessoas que eu amava por conta da minha intolerância alimentar e dos meus problemas intestinais. Quanto de vida você tem desperdiçado? Quanto que você deixa de ir num casamento, deixa de ir numa formatura, deixa de aproveitar o aniversário do seu filho, deixa de comer num almoço em família num domingo, de tomar um café da manhã com o seu namorado, com a sua esposa, ou simplesmente você viajar, nem que seja sozinho ou sozinho. Quanto que tá custando para você viver doente? Tem esse cocô caro aí, né? Que você tá literalmente, desculpa o termo, cagando dinheiro, cocô caríssimo, com exames fitoterápicos, probióticos, suplementação, remédio, e nada tá funcionando. Quanto que você está desperdiçando da sua vida, da sua saúde, ficando doente, acreditando que são os alimentos que estão te fazendo mal? Já pararam para pôr na ponta do lápis sobre isso? Aí eu pedi para o chat GPT colocar na ponta do lápis, que eu tenho certeza que vocês nunca fizeram essa conta. E a gente tem que uma média realista dos custos anuais do Brasil. Depois jogar lá no chat GPT. Aí eu perguntei para ele assim, chat GPT, quanto que uma pessoa com intolerância alimentar gasta, geralmente, no médico? Ele vai ali de 2 a 3 vezes no ano no médico, gasta em torno de 1.500 a R$ 2.000. Aí eu perguntei para ele, e com o nutricionista, chat, quanto que uma pessoa gasta, geralmente, no ano? Aí ele falou, você vai ter que ir na nutricionista de 2 a 3 vezes no ano, em média de 800 a R$ 1.000. Se você pegar uma média de quanto você gasta só com médico e com nutricionista, você está indo numa média de 2.300 a 3.200 por ano,
só de gastro e nutricionista, tá? Que você vai lá, faz a consultinha, só para ele ver seus exames, pedir mais exames e ajustar a dieta. Aí eu pedi para ele assim, chat, e para fazer os exames, quanto que as pessoas gastam? Aí ele colocou aqui, ó, um exame de sangue, de fezes, teste de intolerância, de 500 a R$ 1.000. Se você for fazer ali uma endoscopia, uma colonoscopia uma vez por ano, vai ser uma média de 1.500, R$ 2.500. Então, com os exames que você faz anualmente, se você colocar na ponta do lápis, você está gastando em média uns 2, 3.500 por ano. Então, a gente já tem ali gastro, nutri e os exames. Só que não é só isso. Aí eu perguntei para ele assim, o chat, quanto que custa o cocô caro? Que você está ali tomando medicamentos e suplementações, seja laxante, probióticos, enzimas, fibras, aloe vera, enfim. Aí ele colocou, Ju, é uma média de 2.400 a 3.600 por ano. Achei que aqui ele foi muito bonzinho, tá? Essa média aí dele. Aí perguntei para ele assim, o chat, com relação às coisas diferenciadas que as pessoas, né, que sofrem com intolerância têm? Leite sem lactose, pão sem glúten, produtos especiais. Aí ele falou, Ju, essas pessoas gastam uma média a mais do que o normal, geralmente de R$ 300 a R$ 500 a mais por mês no mercado, porque esses produtos a gente sabe, né, que são bem mais caros do que o normal. Ele colocou ali uma média de 3.600 a R$ 6.000 por ano, tá? Então, a gente tem gastro, nutri, exames, medicamentos, suplementação, alimentação diferenciada. E a gente colocou, né? Falei, chat, tem mais alguma coisa que a gente precisaria colocar? Ele falou assim para mim, Jô, a gente tem os custos indiretos, né? Que é você ir ao médico, você faltar ao trabalho, você vai no pronto-socorro com crises. E ele falou assim, uma média de R$ 2.000 por ano. Ou seja, se você juntar todo esse pacote, que muitas vezes ainda tem muitas coisas que a gente não colocou aqui, se você somar tudo, uma pessoa com intolerância alimentar, ela gasta em média de 11.000 a R$ 18.000 por ano, que isso dá de 900 a R$ 1.500 por mês. Quanto que você está gastando no seu cocô caro? Só de suplementação. Quanto que você gasta por mês? Só de suplementação, que você nem tá comendo muita coisa. Entende o tanto que é o custo da intolerância alimentar? E a gente não está nem falando do custo emocional, custo mesmo de dinheiro que você está gastando. E aí vem aquela coisa, né? Cada exame sem resposta, cada dieta que você fala agora vai e falha, cada suplementação que não resolve. Tudo isso vai corroendo não só o seu bolso, mas também a sua esperança. Mas a verdade é que o maior custo, ele não está na farmácia. O maior custo da intolerância alimentar e dos problemas intestinais está em viver com medo. Ou seja, está em não viver. Quem sofre com intolerância alimentar está simplesmente sobrevivendo. Só isso que está acontecendo. Vocês estão sobrevivendo, sempre presos em dores emocionais do passado, presos no banheiro, presos em casa com intolerância, com baixa energia, com baixa disposição, com medo de sair, presos dentro de casa, na cama, deitado, encolhido com dor, no banheiro, com cólicas, e presos a uma restrição alimentar cada vez maior. Complicado, né, gente? Eu já estive no seu lugar. E eu quero que vocês façam agora uma reflexão profunda. O que vocês sentem emocionalmente quando vocês estão passando mal? Para um pouco e pensa. O que você sente quando você está ali com o sintoma? Ai, Ju, eu me sinto muito impotente. Eu me sinto muito desvalorizado. Eu me sinto com raiva. Eu tenho raiva das pessoas. Eu tenho raiva de mim. Eu tenho raiva da situação. Eu tenho medo de desenvolver algo mais sério, mais grave. Eu tenho medo de repetir o padrão do meu pai, da minha mãe, que morreu de câncer. Medo, raiva, impotência, desvalorização, inseguranças. Comece a colocar a mão no seu coração e pensar como é que você se sente emocionalmente todas as vezes que você passa mal. E aí você vai ver que essas vezes que você passa mal, essa emoção que está ligada com os seus sintomas,
Você já sentiu isso lá na sua infância? Em que só está repetindo um padrão emocional que o seu intestino não está dando conta mais de digerir. E aí a gente tem aqui, a gente entra onde? Dentro do método CEIA, que é uma metodologia 100% focado para encontrar e tratar as raízes emocionais. E o método CEIA ele tem como base a hipnoterapia. E você já entendeu que os seus sintomas, ele não é só físico. E como eu falei lá no começo do nosso encontro, o método CEIA hoje é a primeira e única metodologia do Brasil totalmente focado em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais nessa conexão mente-intestino, nessa integração entre corpo e mente e emoções. Ou seja, você não vai trabalhar só os seus sintomas, você vai trabalhar o que você sente físico, mental e emocionalmente. E o método C, ele é único no Brasil, e vocês não vão encontrar tantos depoimentos de pessoas que voltaram a comer de tudo, têm seu intestino funcionando bem, sem precisar passar o resto da vida com dietas, tomando remédios e enzimas. E como é que funciona o método C? O método C ele é dividido em três grandes pilares, ou seja, para você reverter a raiz, né, e você ir atrás das raízes emocionais dos seus sintomas, o método C ele tem três grandes pilares, que é o pilar da ressignificação, o pilar da reprogramação mental e o pilar da reintrodução alimentar. Ou seja, quando você entra dentro do método CEIA, você vai aprender a ressignificar todas essas dores emocionais que você vem carregando e que você viu aqui uma pincelada dessas dores emocionais que a gente trabalha de forma profunda dentro do método CEIA. Uma vez que você ressignifica todas essas dores emocionais através da hipnoterapia, ou seja, você vai ressignificar a raiva, a tristeza, o medo, as inseguranças, a rejeição, o abandono, a impotência, a desvalorização, as mágoas, os rancores, as injustiças, as culpas, tudo de lixo emocional que você carrega. Quando você ressignifica tudo isso e limpa todas as suas dores emocionais através da hipnoterapia, ou seja, você vai voltar para dentro da barriga da mamãe, ressignificar o que aconteceu enquanto você estava dentro dela, ressignificar o seu parto, a sua infância, tudo que você passou na sua infância, rejeição, impotência, os abusos, a desvalorização, o bullying que você sofreu. Você vai o quê? Limpar e ressignificar isso. Depois que você limpou, você vai reprogramar a sua mente, porque é o que eu sempre falo, você nasceu saudável, podendo comer de tudo, tinha o seu intestino funcionando bem. Por que que agora, na fase adulta, você desenvolveu os seus sintomas? Agora você já sabe. Então, a gente vai aqui reprogramar a sua mente. Vamos reprogramar a sua mente para acabar com o medo de comer, reprogramar a sua mente para acabar com o medo de passar mal, que eu sei que quem sofre com intolerância alimentar tem muito medo. A gente vai reprogramar a sua mente para melhorar a sua relação com o alimento, porque hoje você escuta o tempo todo que glúten, lactose faz mal, é inflamatório. E aí você fica com medo de comer esses alimentos, mas aqui você entendeu que não são os alimentos que estão te fazendo mal. Então você vai reprogramar sua mente para a relação com o alimentar. Você vai reprogramar todo o seu aparelho gastrointestinal, desde a boca até o ânus, porque você nasceu saudável, podendo comer de tudo e tinha o seu intestino funcionando bem, então a gente vai reprogramar tudo isso. E a gente vai reprogramar a sua autoestima, porque a autoestima de quem sofre com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais é no pé. Lembra aquela foto daquela Ju lá? Doente, triste, cheia de olheira? Muito provavelmente você está passando por situações muito parecidas e a sua autoestima, a sua libido está lá no pé. Então a gente vai reprogramar tudo isso. E depois que a gente ressignifica e reprograma, a gente faz o que? A gente reintroduz os alimentos. Porque eu sei, gente, que ninguém quer limpar lixo emocional. Eu sei, porque eu também não queria. Mas eu sei que vocês querem voltar a comer de tudo, sem medo, sem dor, sem sintoma, voltar a ter liberdade alimentar. E aí, quando você limpa, ressignifica, reprograma, você faz a reintrodução alimentar. A gente, dentro do módulo, dentro do método C, a gente tem um módulo específico com a nossa nutricionista, onde ela vai te ensinar como fazer essa reintrodução alimentar de forma 100% segura e validar. Porque eu passei 10 anos da minha vida sem comer glúten, lactose e açúcar. E muito provavelmente você também pode estar muitos anos sem comer. Então, a gente vai ressignificar, reprogramar sua mente, reintroduzir todos os alimentos. Porque se depender de mim, você já está comendo aí de tudo até o final do ano. E essa daqui, gente, sou eu. É a minha primeira fotinho. Eu usava óculos ainda, não tinha ressignificado essa questão do óculos.
que eu tava no interior, numa festinha na minha cidade natal de 20 mil habitantes, e eu tava comendo um churros aqui, ó. E eu tava tão feliz, gente. Foi a primeira vez que eu sentei com a minha família depois de 10 anos e eu pude comer, igual a todo mundo. E essa aqui foi uma das primeiras postagens que eu fiz no Instagram, que eu não sou mais intolerante ao glúten, lactose e açúcar. Na época a gente usava o termo intolerante ao glúten. Ou seja, olha a minha felicidade. E você também pode, muito em breve, voltar a comer tudo o que falaram para você que você vai ter que passar o resto da vida se restringindo. É possível você voltar. E essa daqui sou eu. Olha só, gente, ainda novinha de tudo, super magra ainda, só que eu já tinha voltado a comer. Então, isso foi a primeira vez que eu comi um prato de sushi, né, de comida japonesa, tomando um suco, ainda extremamente magra, mas com um sorriso de orelha a orelha, aqui, muito feliz, porque eu tava ali, saindo, comendo, igual a todo mundo. Esse foi um dos dias mais emblemáticos, muito importante. Vocês podem ver como eu estava muito magra ainda, mas eu já estava comendo de tudo de novo. E aqui a gente tem, né, o depoimento de alguns alunos do Método CEA, que eu vou colocar aqui para vocês assistirem também. Os alimentos que são saudáveis, né, que são considerados saudáveis, todos eles me faziam mal. E chegaram na conclusão que eu estava com a síndrome do intestino irritável. Não podia já comer mais nada, tudo que eu comia me fazia mal. Chegou um ponto que eu estava intolerante à água, o aroma da minha comida estava me fazendo mal. Estava com a alimentação cada vez mais restrita, com o emocional cada vez mais abalado. Má digestões, dores abdominais, uma coisa que é inexplicável. As coisas foram piorando e meu inchaço não passava, minhas dores não passavam. Não conseguia mais sair de casa sem aquela preocupação, o que eu iria comer, o que eu iria deixar de comer. Passei por vários procedimentos e nada me ajudou. Teve época que eu não conseguia comer ovo, soja, glúten, leite. Eu lidava muito bem com as emoções dos outros, mas e as minhas? O meu passado? Passei mal durante toda a minha vida. E ultimamente, até o que era saudável me fazia mal. Comecei a reagir a vários alimentos. Tinha muitos gases, muito refluxo, muito inchaço abdominal. Desde a minha adolescência, eu já sofri com muito problema gastrointestinais. Eu tinha o intestino muito preso, passava mais de semanas sem ir no banheiro. Há um tempo atrás, eu estava sentindo muitos desconfortos, onde constou que eu estava intolerante à lactose. Eu recomendo fortemente que quem está passando por algum problema gastrointestinal, porque você vai ver a sua vida sendo transformada. Eu deixo aqui meu agradecimento, né? Eu sou muito feliz e grata por ter conhecido a Juliana Casagrande. Existe uma Aline antes e uma Aline depois, então só gratidão, muito obrigada mesmo. Recuperei a minha vontade de viver, de estudar e principalmente de comer, né? Porque comer é muito bom. Eu já como de tudo, não tenho mais nenhum sintoma de intolerância alimentar. Em alguns aniversários dos meus filhos, comi bolo, pizza, coisas que anteriormente eu comia, né? Eu ficava preso na consciência que sabia que aquilo me faria mal. Agradeço muito ter conhecido a Juliana. Tinha total medo de consumir alimentos com lactose e eu já consigo inserir alguns alimentos na minha rotina alimentar e já me sinto melhor. Antes eu ficava muitos dias em crise, tinha que tomar remédio e agora não. Sem remédio, meu corpo já se adapta melhor. Sem aquela preocupação se eu vou passar mal ou não. Eu recomendo muito para vocês, a minha vida mudou. Sou outra pessoa, então não percam tempo, vale muito a pena. Que não vai te ajudar somente na parte gastrointestinal. Eu agradeço muito a Juliana, falo para ela que ela é nosso anjinho aqui na Terra. O meu conselho é faça, não pense duas vezes, faça, é transformador mesmo. Eu venho percebendo a melhora no meu emocional, principalmente. Os meus gases desapareceram, quase não tenho mais gases. E que eu posso dizer que a Juliana foi um anjo mesmo. Já estou voltando a comer aos poucos e assim estou me sentindo muito bem. Muito obrigada, Juliana. Um beijo para vocês. Você não vai cuidar apenas dos sintomas. Então só tenho a agradecer a Ju e toda a equipe por disponibilizar tanto conhecimento que está mudando a vida da gente. Se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente você vem sofrendo com intolerância alimentar, problemas intestinais e entendeu essa conexão mente-intestino, como as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções acabam causando os nossos problemas gastrointestinais. E se tudo isso que eu expliquei nessa aula fez sentido para você e você quer fazer parte do Método CEA para limpar, ressignificar, acabar com todo esse lixo emocional, para voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando bem e junto com isso ter
tendo todo o meu acompanhamento durante o período de 1 ano, seja nos nossos encontros ao vivo, online, em grupo e também dentro do nosso grupo de alunos do Telegram, o primeiro passo é clicar aqui no link que está aqui embaixo, manda uma mensagem, minha equipe vai te explicar certinho como funciona todo o método CEIA e vai ser um prazer ter você lá dentro do nosso grupo, voltando a comer de tudo e tendo seu intestino funcionando bem.